duas cidades. Numa delas, há um arranha-céu de 300 metros. O chão sob ele treme tanto que uma pessoa na rua não consegue ficar de pé, e o topo dessa torre, nesse momento, se inclina meio metro para o lado. Para um lado, para o outro, nada muda, o prédio permanece. E em outra cidade, um prédio residencial de 5 andares. O terremoto é muito mais fraco, mas o prédio desaba como um castelo de cartas em 11 segundos, centenas de pessoas ficam sob os escombros. A diferença entre essas duas cidades não está na força do terremoto. Ela está no fato de que uma cidade foi construída por pessoas que respondem pelo próprio trabalho com o próprio patrimônio e a própria reputação. E a outra por pessoas que não são responsáveis por nada. Bem, também roubavam um pouco durante a construção. Hoje vou contar para vocês porque a tecnologia por si só não salva ninguém. O que salva é a responsabilidade. A tecnologia por si só não salva ninguém. O que salva é a responsabilidade. E a tecnologia é simplesmente aquilo que surge quando existe responsabilidade. Hoje vou mostrar para vocês onde o pensamento de engenharia venceu a geologia e onde normas de construção brilhantes, escritas no papel e aprovadas, não salvaram ninguém. Porque o papel e a realidade, senhores, eles existem em mundos completamente diferentes. Ao final explicarei o princípio exato. Nem tecnologia, dinheiro ou mesmo a própria ciência separam as cidades que sobrevivem das cidades que se transformam em valas comuns. Esse princípio eu descobri para mim mesmo através do Golan Bus, e ele não se aplica só a terremotos, mas a tudo o que vemos ao nosso redor, todo santo dia. Vamos começar pelo que acontece agora. Nessa semana houve um terremoto. Na verdade, eu diria que foi um terremoto duplo. Isso foi em La Guera e Caracas, na Venezuela. Oficialmente 164 mortos e 700 feridos, mas esses são apenas os números confirmados. O modelo de previsão, elaborado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, indica que o número real de mortos pode chegar a milhares. Por que isso? A magnitude aqui não é o principal fator. O principal fator é uma década de nacionalização, a ausência de propriedade privada no setor de construção, a ausência de companhias de seguros independentes que, em uma economia normal, verificam antes de conceder o seguro de segurar um edifício. Na Venezuela, despejaram concreto por anos sem checar a armadura. Andares eram construídos ilegalmente sobre estruturas que nunca foram projetadas para suportar peso extra. E pergunte então quem é responsável por isso. Ninguém. O Estado, que controla tudo, não assume responsabilidade pessoal. Absolutamente diante de ninguém. Na Venezuela. Um detalhe que vou revelar um pouco mais tarde, ele é crucial. Está diretamente ligado ao que aconteceu na Armênia há 37 anos. A mesma causa da morte em outro continente, em outra época. Agora, um exemplo oposto. Los Angeles está mais perto de uma grande falha geológica do que quase qualquer outra cidade densamente povoada. San Andreas, ou seja, pouco mais de 40 milhas distante. E mesmo assim, os arranha-céus continuam a crescer. Vamos considerar o Wilshire Grand Center, o prédio mais alto da costa oeste dos Estados Unidos. Seu núcleo vai 5 andares abaixo do solo e sobe até 850 pés de altura. Ele é revestido com contraventamentos de aço que são projetados especificamente para se dobrar e não quebrar, absorvendo a energia do terremoto em vez de resistir a ela. Em um terremoto projetado com magnitude de até 7,4, o topo desta torre pode se desviar cerca de 40 centímetros sem danificar a estrutura. Para lá, para cá, para lá, para cá. Em outras torres de Los Angeles e Taipei é usada uma solução ainda mais elegante. Um amortecedor de massa sintonizado, um gigantesco pêndulo pesando centenas de toneladas, suspenso bem no topo do edifício. Quando o prédio começa a balançar, o pêndulo se move na direção oposta e dissipa as oscilações. Princípio explicado para mim pelos engenheiros do Skoltech. Parece simples. O fio de aço que você dobra para lá e para cá não quebra, ele se dobra. Quanto mais alta e flexível for a estrutura, menos energia é necessária para mantê-la de pé e evitar que desabe. Mas preste atenção, nada disso é um presente da natureza. Isso é resultado de processos judiciais após o terremoto de Northridge. Em 1994, Northridge fazia parte da nossa grande Los Angeles.
Companhias de seguro que, então, se recusam a assegurar construções perigosas e normas de construção escritas por engenheiros que eles mesmos poderiam ser responsabilizados por qualquer erro. Daqui a pouco vou mostrar para vocês uma cidade onde as normas de construção foram escritas de forma brilhante. Os engenheiros sabiam tudo o que precisavam saber e, mesmo assim, quase 60 mil pessoas morreram. Esse é o exemplo mais importante deste vídeo, porque ele destrói a explicação simples. Países pobres morrem, países ricos sobrevivem. Lembre-se disso. Então, Armênia. Em 7 de dezembro de 1988, um terremoto de magnitude 6,8 menor do que aquele que mencionei sobre Los Angeles, moderado pelos padrões mundiais. Spitak foi quase totalmente destruída, Leninakan, que agora se chama Gyumri. Desabaram 96, se não me engano, de 835 prédios, e todos eles foram construídos segundo um modelo soviético específico, que oficialmente era considerado a prova de terremotos. Quantas pessoas morreram? 25 mil pessoas oficialmente. Bem, senhores, podem multiplicar esse número por 2 imediatamente. Nós conhecemos a prestação de contas soviética, a prestação de contas de Nova York, havia normas, havia cálculos, os engenheiros soviéticos sabiam projetar. Acho que os edifícios resistentes a terremotos não são inferiores aos americanos. Mas a construção de prédios de painéis da era da estagnação significava uma linha de montagem. Onde economizavam na armadura, o concreto era despejado com irregularidades. E o controle de qualidade era, digamos, uma ficção, certo? Porque nenhum dos participantes da cadeia, nem a fábrica, nem a construtora, nem o inspetor, arriscava sua própria liberdade ou seu próprio dinheiro, de jeito nenhum recebiam por qualquer coisa. Era propriedade de outra pessoa, do Estado. E nós sabemos como é, né? Se é do Estado, não é de ninguém. Em 2010 aconteceram 2 terremotos diferentes, separados por apenas 1 mês e meio. Haiti, janeiro de 2010, magnitude 7, e morreram, segundo diferentes estimativas, de 100 a 300 mil pessoas. As normas de construção no Haiti praticamente não existiam. Chile, fevereiro de 2010, magnitude 8,8. Provavelmente um dos terremotos mais fortes da história dos registros, dezenas de vezes mais forte que o do Haiti. Cerca de 500 pessoas morreram. 500 vezes menos vítimas. Em um terremoto que, objetivamente, foi dezenas de vezes mais destrutivo pela energia que foi liberada. O Chile constrói de acordo com normas sísmicas rigorosas desde a década de 1960, depois de sua própria catástrofe, se não me engano, justamente em 1960, o mais forte já registrado na história. O setor de construção chileno é um mercado onde arquitetos e engenheiros assumem responsabilidade pessoal, inclusive criminal, por erros de projeto estrutural. Isso não é altruísmo. É o medo do tribunal e da própria reputação, que vale dinheiro. Agora, o exemplo que prometi no início. Turquia, fevereiro de 2023, magnitude 7,8. Morreram cerca de quantos? 59 mil pessoas, se não me engano. A Turquia tinha normas sísmicas modernas. A Turquia tinha engenheiros qualificados. Sim, sim. No papel parecia moderno, bem parecido com o Chile. A diferença está na prática, que é chamada por um termo muito interessante. Anistia de obras. O que é isso? Por uma certa quantia, o governo legaliza edifícios construídos em desacordo com as normas, sem a armadura necessária, com andares extras construídos ilegalmente. Inspetores subornados emitiam certificados de aceitação sem nem mesmo visitar o local. A lei existia, sim, claro. E o cumprimento da lei podia ser comprado. Isso destrói o mito conveniente de que a pobreza mata e a riqueza salva. A Turquia fica longe do Haiti, não é? Ainda está longe do Haiti em desenvolvimento, mas matou do mesmo jeito. Não foi a pobreza que matou, foi a corrupção. Ou seja, a diferença entre as regras escritas e o incentivo real. Fácil, certo, né? E aqui vou dizer algo que diz respeito diretamente a muitos de nós que emigraram da antiga União Soviética. O mesmo mecanismo que matou pessoas em Spitak, na Turquia, funciona não só na construção civil. Ele atua em qualquer área onde o Estado assume a função de garantir a segurança
mas tira do indivíduo a responsabilidade pessoal pelo resultado. Vamos ver esse mesmo mecanismo no final. Vou mostrar como é exatamente desse mecanismo que surgem as decisões. Como ele pode ser usado para encontrar uma solução. Vamos voltar ao ponto de onde começamos. Venezuela, Armênia e Turquia ao mesmo tempo. Controle estatal, sem responsabilidade pessoal, além de décadas de devastação econômica que não deixaram dinheiro nem para aquela corrupção que pelo menos funciona de alguma forma na Turquia. Quando desmorona não só a fiscalização da construção, mas toda a economia capaz de financiar construções de qualidade, o resultado é previsível. Smrti. Construção de qualidade, Venezuela. Agora o principal. A tecnologia do arranha-céu resistente a terremotos em Los Angeles não caiu do céu. Ela surgiu porque existe o Instituto da Propriedade Privada. O dono do prédio arrisca seu capital. O engenheiro arrisca sua licença e reputação, a construtora arrisca um processo judicial e a seguradora arrisca dinheiro ao pagar uma indenização. Cada um deles tem um incentivo pessoal e material para fazer o cálculo corretamente. Porque um erro não será uma tragédia abstrata de alguém distante, mas sim uma ruína financeira ou prisão para uma pessoa muito específica, você. Andrew Galambos chamava isso de propriedade primária. Sua vida, suas ideias, sua propriedade pertencem a você. E só de verdade, a responsabilidade pessoal real pelas consequências gera diligência. Onde a propriedade é difusa, estatal, de ninguém, a responsabilidade coletiva desaparece junto com ela. A série soviética de prédios de painéis em Leninakan foram projetados por engenheiros competentes, tenho certeza. Mas esses engenheiros não corriam risco pessoalmente. A fábrica que despejava concreto com irregularidades também não corria nenhum risco pessoalmente. Por isso, a norma ficou só no papel. Bom, um pouco aqui, um pouco ali. Quem realmente se importa, afinal de contas? O capitalismo de Los Angeles é quando o engenheiro obtém lucro criando valor que objetivamente salva vidas, e por isso é vantajoso para ele ser do setor privado. Ele até mentiria, mas isso não é vantajoso. O sistema estatal da Venezuela, da URSS e até certo ponto da Turquia, na parte de fiscalização de obras, é assim. A regra existe porque o chefe falou sobre ela, porque o infrator vai arcar com custos pessoais reais. Ayn Rand escreveu sobre isso. Ayn escreveu sobre o mesmo, por outro lado, a retórica altruísta, todos respondem por todos. Na prática significa que ninguém em específico responde por nada, absolutamente nada. O benefício pessoal, direcionado dentro dos limites da lei e do contrato, acaba sendo um defensor muito mais confiável da vida humana do que uma declaração coletiva de preocupação com ela. É por isso que eu digo, a tecnologia não é a causa, mas sim a consequência. A causa é o sistema em que a pessoa que toma decisões fisicamente não pode transferir o custo do seu erro para outra pessoa. E essa é a boa notícia. Nós não vamos impedir os terremotos, não há como cancelá-los. Poderíamos tentar negociar com o Todo-Poderoso, mas por enquanto é difícil contatá-lo. As placas tectônicas não pedem permissão, mas nós sabemos com certeza qual sistema minimiza o número de mortos com a mesma força destrutiva. Porque nós temos o Chile, temos o Haiti, temos Los Angeles, temos Spitaque. As histórias foram colocadas lado a lado como um controle perfeito. Isso não é teoria, isso aconteceu, isso é observável. Não é necessário, mas pode ser repetido em qualquer país que resolva dar aos seus engenheiros, construtores e proprietários o que talvez ainda não tenham tido. Uma responsabilidade real, pessoal e irrevogável pelo que eles constroem, pelo que eles fazem. Se vocês estiverem interessados, senhores, inscrevam-se no canal. Baixem, aliás, o livro gratuito pelo link abaixo deste vídeo. Depois de se inscrever na newsletter, todo dia você vai receber por e-mail um vídeo de 10 minutos e nós vamos continuar essas conversas passo a passo. Lá eu faço isso. Eu acho que é ainda mais divertido e interessante. Entertaining, como se diz em inglês. E fica muito claro de onde tudo começa. Nos vemos no próximo vídeo.